Boa tarde, meus amados ouvintes da Palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar nesta tarde de hoje. São 15 horas e 16 para 17 minutos aqui no Rio de Janeiro, realizando essa obra. Hoje é dia 31 de março, o mês, bem dizer, já foi embora, né? Para a glória do nome de Jesus. Eu quero pedir perdão aos irmãos que temos 2 vídeos que eu fiz, e como eu estou com a minha vista debilitada, eu não pude ler assim a palavra de Deus constantemente, então eu confundi, né, alguns versículos, né, fugiu assim da minha lembrança da mente, o capítulo e versículo, eu acabei confundindo, mas eu enviei o vídeo assim dessa forma e justificando, meus amados irmãos, como estou agora aqui, tá? Os irmãos me perdoam, é porque eu não pego a Bíblia para me poder ler, que eu não consigo, por enquanto, ler a letra menor, até que o médico possa passar para mim o óculos, que eu operei a catarata, fiz também, né, como testemunho para os irmãos, né, na minha vista também a retina, não, esqueci o nome, louvado seja Deus, que eu fiz na minha vista, né? Então eu não consigo assim ler a letra menor, mas a maior eu até leio, mas nem a maior na Bíblia gigante eu estou conseguindo ler. Então eu confundi esses 2 dias, né? Então estou aqui me justificando diante dos irmãos. Os irmãos me perdoam no nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá. Amado, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a Bíblia ela nos revela sobre 2 personagens. Um chamado Pedro e o outro João. Homens que andaram com Jesus, né? Homens que teve uma experiência com Jesus, né? Apóstolo. Eu quero dizer para os amados irmãos que hoje nós temos aí alguns irmãos que eles dizem que são apóstolos, mas o apóstolo, amado, são aqueles que andaram com Jesus, que foi escolhido pelo Senhor para estar junto com Ele. E hoje muitos aí, né, dos irmãos têm se dado esse título, apóstolo fulano de tal, apóstolo cicrano. Apóstolos são aqueles que caminhou com Jesus. Amém? E Pedro e João, né, foram discipulados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, né? Que coisa linda, né? E nós sabemos que nós somos discipulados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo hoje, através da tua palavra. Porque a palavra de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então Pedro, após, né, aleluia, a morte de Jesus aqui na terra, né, Pedro se tornou um grande homem de Deus, como Pedro, como João. Nós sabemos que Pedro, ele era, né, louvado seja Deus, aleluia, não estava ainda habilitado, convertido, né? A gente vê isto que Pedro, ele era um homem duro, tanto que quando Jesus foi preso no Getsemane, ele cortou a orelha, puxou a espada e cortou a orelha do servo do sacerdote, chamado Malco, né? E Jesus foi e tomou a orelha dele e pôs no lugar. Ali, aleluia, houve um grande milagre. Louvado seja Deus, né? Então nós vemos que Jesus, ele falou para Pedro embainhar a espada. Louvado seja Deus, porque, né, aquele que fere, né, com ferro ele será ferido. E Jesus disse, se ele quisesse,
ele tinha orado o Pai e o Pai tinha enviado legiões de anjos. Mas nós sabemos que, aleluia, o propósito de Jesus, do nosso Deus, enviando o teu Filho Jesus Cristo, foi para que, através do sangue de Jesus, hoje, eu e você viemos ter, a salvação, viemos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Então nós vemos, essa trajetória de Pedro, aleluia, tanto que Jesus, junto com o teu discípulo, falou ali para eles: quem diz ser o Filho do Homem? Um diz, um dos profetas, outro disse, Jeremias, mas Pedro disse, tu, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele, porém eu te digo, aleluia, Pedro, filho de Barjona, porém te digo que desta pedra edificarei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Jesus disse para ele, não foi nem a carne e nem o sangue que te revelaste, mas sim meu Pai que está no céu. Então nós vemos que ali Pedro, louvado seja Deus, ele já estava, aleluia, convertido, eu creio assim. E nós vemos que Pedro e João subiam ao templo da hora nona. E ali de costume era colocado um mancebo, um varão, coxo, de nascença, que pedia esmola a todos que entravam naquele lugar. Está vendo aí? Então ali naquele templo entrava sacerdote, escriba, vários tipos de irmãos, mas nada acontecia. Por que, amado? Falta em nós, atitude, que o Senhor disse que ele iria para o Pai. E tudo que nós pedimos, crendo em nome dele, seria feito, segundo a vontade dele. E Pedro e João, quando aquele homem pediu a esmola, disse dessa forma, olhai para nós. E ele olhou. Não temos prata e não temos ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Olha só, aleluia, que atitude, que convicção, que visão dos homens que servem a Deus. Então nós precisamos ter essa visão, de olhar para o coxo e mandar ele levantar, para o surdo, aleluia, no nome de Jesus, para ele vir ouvir, para o mudo, em nome de Jesus, ele veio falar, como coxo, em nome de Jesus, ele veio andar. Precisamos ter essa atitude. E às vezes nós, servos de Deus, não temos essa atitude de profetizar, a cura, aleluia, expulsando demônios também no nome de Jesus, Então precisamos ter essa atitude, como Pedro ali teve. E aquele homem levantou, dando um salto, ele entrou no templo glorificando a Deus, E todos aqueles que estavam dentro do templo, que viu aquele homem dando testemunho que era coxo, todos eles se voltaram a Pedro e a João. Foi quando Pedro fez um discurso que mais de 3.000 almas se converteu diante do Senhor. Amém? Você que não aceitou Jesus, levanta a tua mão onde você estiver, confessa Ele como o único e suficiente Salvador e procura a igreja mais próxima da tua casa. Amém? Eu não vou além para que o vídeo não venha ficar grande. Tá bom? Deus abençoe. Uma tarde de paz e alegria. Aleluia. Deus abençoe você, minha esposa linda, maravilhosa, tá?
Eu te amo, em nome de Jesus.